Salve rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Quem vos fala é Moisés Santos. Se você não me conhece, recomendo que você veja os vídeos antigos aí. Você vai entender o que eu faço, onde eu tô e por que esse canal existe. E no vídeo de hoje, rapaziada, nós vamos tratar de um assunto muito delicado, extremamente importante para quem tem contratos com o exterior, contratos da gringa. Que, cara, ninguém fala disso. E eu não entendo o motivo, porque isso é realmente crítico, tá? Eu recentemente passei por uma situação onde, caso eu não tivesse suporte, eu teria tomado um prejuízo de mais de 6 mil euros. Assim, ó, no estalar de dedos, tá bem? Então, já fica aí nesse vídeo. Eu vou te dar algumas dicas práticas para que você tenha muito mais paz de espírito no tocante a lidar com contratos B2B para o exterior, tá bom? Então fica aí, acompanha o vídeo. E como sempre, isso aqui é um Talk and Drive e nada mais justo do que virarmos a câmera. Estamos indo ali numa missão aqui diretamente da rodovia 401, que liga diversas cidades aqui em Ontário, no Canadá. Inverno, você já sabe, dia de sol, dia bonito no inverno é dia frio. Estamos aqui indo fazer uma missão muito rapidamente no domingão. Temperatura -6, com sensação de -13 graus. Frio pra cacete. Mas já teve pior, tá? Já teve pior. Rapaziada, vamos lá, vou te dar uma dica aqui. Esse vídeo não tem muita enrolação. É vídeo direto ao ponto, tá bem? Se você tem contrato B2B, você trabalha com prestação de serviço empresa para empresa, tem alguns pontos aqui que eu vou te alertar. E eu gostaria que você levasse isso muito a sério, porque pode tirar dinheiro do seu bolso, tá bem? Pode te dar prejuízo e você tem que estar preparado. O primeiro fato é que a partir do momento que você começa a prestar serviço B2B, tá? PJ, como você quer dizer, como você, né, pode também tratar, para empresas, seja elas brasileiras ou do exterior, entenda que a entidade empresarial e você, que é o executor, são duas coisas diferentes. Você precisa entender isso muito fácil, muito rápido, tá bom? Você, enquanto empresa, e você, enquanto pessoa física, são entidades diferentes. O que eu quero dizer? As regras que se aplicam a um contrato B2B, elas são regras voltadas, tá bem? Para que se protejam a empresa, né? Muitas das vezes ali protejam interesses de negócio, propriedade intelectual, coisas do gênero, tá bem? Isso aqui agora falando pra galera de tecnologia, mas serve para diversas outras áreas, como eu sempre falo nos meus vídeos, tá bem? O cara do Jeep tá abafado, hein? Vambora, meu filho, vai com Deus. Então vamos lá. Lembrando, uma curiosidade, rapaziada. Velocidade nas rodovias canadenses máxima é 100 por hora, tá bom? A 120 você já tá 20 km acima da velocidade permitida, já dá uma multinha maneira, tá? E a galera aqui senta o pau, não tem essa não. E é isso. E tem um monte de policial undercover, que é basicamente a polícia paisana aí no BR. E aqui os caras estão de BMW, estão de Dodge Charger, estão de carro que anda. Então, assim, não convém fazer muita graça não, tá? Mas enfim, voltando ao tópico do vídeo, só aí a curiosidade para ficar aí para vocês. Aliás, se você tem curiosidade de saber mais sobre o país, sobre curiosidades, sobre estilo de vida, né? Como é viver fora e tal, pô, me conta aí, eu quero saber. Eu não gravo esse tipo de conteúdo porque eu já acho que, sei lá, tá um pouco saturado, viu? Mas se você falar, cara, eu quero saber do seu ponto de vista, como é que é e tal, eu vou fazer vídeo pra vocês sobre isso. Beleza, sem interrupções novamente, voltando aqui pro vídeo. Como eu disse, majoritariamente você precisa entender e conseguir dividir pessoa física de pessoa jurídica. Eu quero dizer isso no tocante ao que a execução do contrato vai cobrir, tá bom? Moisés, você tá falando muito complicado. Traduz. Cara, você tem que entender até que ponto você pode estar fazendo as coisas e até que ponto a empresa pode cobrar, né? Pode te cobrar enquanto executor daquele contrato na sua pessoa física. Beleza? Isso é extremamente importante. Eu recentemente, em um dos meus clientes, um contrato já com 1 ano e qualquer coisa, ou seja, um contrato recém-renovado,
Eu, por um motivo estratégico da empresa, num alinhamento, eu estou fazendo uma mentoria com um profissional, um empresário, porra, que tem escala pra cacete, tem várias empresas, vários negócios, e o cara tem muito conhecimento para compartilhar. Eu estou fazendo essa mentoria e a gente identificou como fragilidade no meu modelo de negócio a concentração 100% do operacional em mim, né? Então, enquanto PJ, a gente tem esse defeito de ficar muito no operacional e não atacar o estratégico, ou seja, você não ataca a sua empresa como empresa, você sempre vê uma eu presa, né? Você sempre está ali dependente de executar sua mão de obra. E nessa mentoria a gente identificou essa fragilidade no tocante de que, poxa, eu tinha que fazer algo para que eu começasse a, de certa forma, escalar o meu modelo de negócio, né? Não dá para você eternamente ficar no operacional, senão você não tem escala, né? Pra gente que trabalha com conhecimento, pra gente que trabalha com algo que não é tácito assim imediatamente, é algo que você tem que aplicar um conhecimento para obter um produto ou um resultado, é muito difícil escalar, você sabe disso, não é? Um advogado escalar é complicado, um médico, poxa, que nem deveria, mas montar um consultório e conseguir escalar é complicado, enfim, diversas profissões. Então a gente identificou essa fragilidade. Eu peguei os meus contratos para revisar, para ver quais desses contratos eu conseguiria começar gradativamente a colocar mais mão de obra da minha empresa nesse contrato, para ir com o tempo reduzindo o tempo que eu tenho de operacional nesses contratos, não é? Ainda, claro, não seria uma mudança imediata, precisa de planejamento, mas eu já estava analisando isso. Então, achamos alguns contratos que tinham essa possibilidade. Foi iniciada uma conversa com as empresas, né, no tocante à modificação ali. O contrato permitia, tinha essas cláusulas, e nós iniciamos normalmente. Mas eu notei muito rapidamente, e aqui falando abertamente para vocês, que houve um pouco de preconceito e medo por parte do contratante, a nível de tipo, poxa, o Moisés está escalando, está crescendo a empresa dele, ele vai tomar o meu cliente, sabe? Esse tipo de medo, esse tipo de competição. Então eu notei que ele se sentiu, que a empresa dele se sentiu atacada nesse ponto. E muito pelo contrário, a ideia não era essa, a ideia era mesmo entregar um valor, né, maior para o cliente, entregar mais qualidade de trabalho, ou seja, botar mão de obra qualificada para dentro. Enfim, cara, só benefícios. Lembrando, sem custo, sem nada de oneração ali para o caixa dele atual, ou seja, ele ia continuar ganhando o mesmo dinheiro, eu ia continuar cobrando a mesma coisa. Mas eu senti que ele ficou com medo, né? Ele ficou ali com um pouco de soberba no tocante você não pode escalar a sua empresa, né? Você é um terceirizado da minha empresa, você não pode, sendo que estava coberto pelo contrato. Então esse é o primeiro ponto aqui, tá? Cuidado a não deixar transparecer de que a sua empresa, ela é só você, cara. Tipo assim, que é só que o seu business PJ no começo vai ser só você, ok? Mas tente ser o mais profissional possível para que como se diz, as operações fiquem... Ih, rapaz, ó, rebaixado ali na esquerda, top, hein? Acura TLX, socado, maneiro, tá bonito, vamos lá. Para que as operações não dependam só de você no tocante ao que o contrato cobre, né? E eu sei que vai ser um pouco complicado no começo, e tem muitas empresas que têm dificuldade de enxergar isso, outras são mais abertas, são mais flexíveis. Tanto que essa empresa, lembrando que esse é um contrato onde eu estou quarteirizado, tá? Ou seja, tem muito dinheiro na mesa, todo mundo está ganhando em cima de mim. E tá tudo bem, desde que eu esteja feliz, né? Tá tudo bem. O ponto é que o cara se sentiu ameaçado, achando que eu ia tomar o cliente dele. Mas a ação dele, e eu vou pro ponto 2 agora, que esteja coberto no seu contrato contra cláusulas que só vão te arregaçar, tá bom? No bom português. Tem cláusulas, cara, que tipo assim, você às vezes, isso aqui é ok. Pode ser ok num começo, mas talvez no momento de escala, no momento que você pretenda tomar algumas ações, aquilo ali vai te prejudicar, vai te deixar numa situação frágil no tocante a que você não vai ter muita escolha, a não ser finalizar o contrato.
tá bom? E agora trazendo para o meu lado, pessoal, nesse contrato onde a gente estava fazendo a negociação de colocar mais um profissional qualificado ali, um desenvolvedor sênior. Inclusive as vagas ainda estão abertas na minha empresa. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa que nós desenvolvemos projetos desde arquitetura de aplicações em nuvem, tá? Mesmo se você seja vibe coder aí e esteja criando o seu novo SaaS para escalar até $1 milhão, né? Tá muito na moda isso agora. Vai chegar um momento que você vai bater em portas de escalabilidade e é exatamente o que a minha empresa resolve, tá bom? Você tem aí o seu software, você tem um produto que vai precisar de escala e você não projetou ele para escala, né? Você, infelizmente, por falta de conhecimento, etc., não soube projetar ele para escala e a minha empresa pega o seu software ali, que não consegue suportar alta demanda, alta escala, e monta toda a infraestrutura necessária para que isso aconteça. Desde modificar sua aplicação, as decisões arquiteturais de sua aplicação, até mesmo criar toda a infraestrutura em nuvem, CI/CD, pipelines, enfim, DevOps, toda essa parte, tá bom? Toda a parte operacional chata e difícil, incluindo compliance. Se a sua aplicação em algum momento vai precisar de compliance com órgãos americanos, HIPAA, SOC 2, ISO 27001, whatever, a gente cobre e faz isso tudo. Beleza. Voltando do Merchan, cara, o que aconteceu foi que nessa negociação contratual nós fizemos um acordo, beleza? Um acordo, estava tudo certo, e para esse acordo o contrato infelizmente tinha que morrer da forma que ele era, para que tivesse ali, para que nascesse o novo contrato, beleza? E nessa negociação houve um ruído entre o cliente final e a empresa contratante, e a empresa contratante entendeu que ok, esse contrato vai acabar, nós não vamos ter o profissional da empresa do Moisés, nós vamos vagar essa vaga, né? Nós vamos abrir essa vaga de novo, né? Nós vamos deixar essa posição em aberto. E aí, com isso, eu fiquei numa situação complexa de que o contrato teria que ser imediatamente terminado, não era o que eu havia planejado, para que seja, né, que fosse possível cumprir ali os requisitos, tá bem? E o que isso impacta no que a gente está conversando? Tinha uma bendita cláusula no contrato que permitia ele invocar caso o cliente final solicitasse a dispensa do trabalho, do meu trabalho, não é? O que de fato aconteceu, porque a gente estava fazendo uma transição onde o novo contrato seria entre a minha empresa diretamente com o cliente final, né? Então isso daí já envolve o jurídico, envolve algo que, poxa, a gente quase não liga quando a gente está no começo, quando a gente tem uma empresa pequena, né? A gente ainda não tem caixa para ter uma assessoria jurídica empresarial legal e tudo mais. E esse foi o meu erro, tá bom? Eu nunca investi muito nisso e agora às pressas eu tive que correr atrás de advogado e tudo mais, porque pronto, teve algumas quebras ali. Ele invocou uma cláusula que já tinha sido invocada quando nós fizemos o acordo, e aí a empresa decidiu antecipar a data, ou seja, quebrou o acordo, e agora ele não quer pagar a compensação, e pronto, cara. E aí você entra numa toca de coelho de problemas que você muitas das vezes não vai ter capacidade financeira ou estrutural para fazer. Graças a Deus, no meu caso, eu tenho a capacidade financeira para poder botar a madeira na mesa, como a gente fala no bom português, tá? Mas tem pessoas que não vão ter essa capacidade, vão ficar numa situação frágil, cara. Vão ficar num momento extremamente difícil de lidar por conta dessas barreiras, né? Vai ficar numa situação muito, muito, muito ruim. E, rapaziada, essa é a dica número 2. Então, tipo, cuidado com cláusulas abusivas. E a gente já caiu na dica número 3, que tenha uma assessoria jurídica de empresa de qualidade, tá bom? Tenha alguém que você possa confiar do lado jurídico para rever seus contratos, rever cláusulas abusivas, rever brechas contratuais que possam te prejudicar caso você mude em trajetória da sua empresa, do seu negócio, da sua estratégia, tá bom?
né? Isso aconteceu comigo, eu tô passando por isso agora, então posso compartilhar isso com vocês. Estou virando aqui, a gente já tá chegando no objetivo ali. Vou deixar o carro para dar uma lavada, que tem que lavar interior e tudo mais. E tá frio, eu não vou meter a mão, cara. Tipo, os caras ali lavam com água quente, lugar climatizado e etc. Eu não vou fazer isso na rua. Tá frio pra cacete, mas tem que lavar o carro, né? E... pô, galera, então, tipo, fica muito esperto com isso. Eu quase tomei um prejuízo com isso. Eu vou receber essa grana, mano. Tipo, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas legalmente eu estou no meu direito de exigir a compensação, principalmente porque é um contrato português e pela lei portuguesa, né? A má fé, ela não é bem vista, né? Então houve uma má fé ali de quebrar um acordo que já havia sido pré-estabelecido, já estava com data, já tinha assinatura e etc. E quebra de contrato, cara, é uma coisa que a gente tem que lidar muito sério, porque a gente está falando de empresa, de planejamento, de previsibilidade, de caixa, não é? E, oxe, os caras estão fechados, mano. Aí deu ruim demais. Deu ruim, vamos ter que ir no Lava Jato rápido, aquele automatizado, cara. Os caras hoje estão fechados. Não, tá aberto, os caras só estão trabalhando fechado, tá aberto. Top. Topzera. Tá aberto. Aqui tá tudo embaçado ali, mano. Mas pronto. Os caras estão funcionando. Eu vou lá pro final. Vou preparar ali pra lavar o carro. Mas então, rapaziada, esse vídeo vai ficando por aqui. Era mesmo pra compartilhar essa ideia com vocês. Me diz aí, cara, se você já passou algum problema contratual porque você não tinha assessoria jurídica. Eu quero saber de você. Porque eu tive uma ideia de um produto que, cara, se baseia nisso e eu acredito que faz total sentido, beleza? Total sentido ter um produto fácil, digital, sem muita amarra para resolver esse tipo de problema. E eu não encontrei, tá? Já de antemão eu pesquisei, não encontrei. Tive que recorrer a um advogado generalista, etc. Mas é o tipo de coisa que pode acontecer com qualquer um que tá nesse meio, no B2B, tá bom? Pode acontecer, cara, pode acontecer. Não tem muito o que ser feito e de antemão eu já te digo, não assine nada correndo, né? Você mesmo pequeno, quando você receber um contrato, uma proposta, fala, olha, enviei pro meu jurídico avaliar. Você não enviou para ninguém, mano, mas eu enviei pro meu jurídico avaliar, ele vai analisar o contrato, vai me retornar em X dias úteis e aí nós prosseguimos com a negociação. Faça isso, cara, faça isso, você não vai perder nada, tá bom? Você não vai perder nada com isso. Essa é a minha recomendação, beleza? Essa é a minha recomendação. Muito cuidado com isso. Eu podia ter tirado essa cadeirinha, hein? Mas tá bom. Puxar o banco pra frente aqui, eu acho que vai dar pro cara dar um talento maneiro. Mas é isso, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto. Espero que isso te ajude de alguma forma. Vídeo longo um pouco, mas era pra te dar um contexto aí e que você possa ficar um pouco mais esperto com isso, porque era algo que eu nunca tive problema, mas basta a gente ter o primeiro problema pra gente buscar uma solução, né? Mas dá pra evitar isso, né? E aí, tipo, daria pra evitar gastar essa grana, ter esse estresse, fazer uma transição mais suave pro modelo de contrato que eu tô passando agora e tudo mais. E tamo junto. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.